Você já sentiu aquela emoção única quando uma cena de beijo em uma série consegue transmitir absolutamente tudo, desde amor e desejo até tensão, nervosismo e até aquela dor que fica no peito? Hoje eu trago um ranking imperdível com as 10 melhores séries turcas com beijos reais, intensos e completamente inesquecíveis. Aqueles momentos que fizeram o coração de milhões de pessoas bater mais forte ao redor do mundo. Essas cenas não são apenas momentos românticos, são verdadeiras explosões de sentimentos que refletem conexões profundas entre os personagens, histórias cheias de reviravoltas e relações que atravessam obstáculos, segredos e decisões difíceis. Aqui você vai encontrar desde amores impossíveis até romances cheios de paixão, onde cada beijo tem um significado único e muitas vezes marca um antes e um depois na história. Se você gosta de novelas turcas e quer sentir cada emoção como se estivesse dentro da trama, este vídeo é para você. E o melhor de tudo é que várias dessas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em espanhol, a partir do próximo mês. Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio, porque o que vem por aí vai te surpreender muito. Número 10. Sem Salcap. Essa série protagonizada por Andersel e Keren Bursin nos entrega uma história cheia de química desde o primeiro momento, onde cada interação entre Eda e Serka é carregada de uma mistura perfeita de tensão, orgulho e atração que mantém o espectador completamente envolvido. Tudo começa com um acordo falso, uma relação construída sobre aparências e condições, mas o que parecia ser apenas um jogo, pouco a pouco começa a se transformar em algo muito mais profundo, real e impossível de controlar. À medida que os episódios avançam, vemos como ambos os personagens começam a derrubar suas próprias barreiras emocionais, enfrentando não apenas seus sentimentos, mas também seus medos, inseguranças e feridas do passado que os impedem de se entregar completamente. É exatamente nesse processo que os beijos ganham um significado muito mais importante, porque não se tratam apenas de momentos românticos, mas de pontos-chave na evolução da relação. Cada beijo representa uma mudança, uma rendição emocional, um momento em que eles deixam de lutar contra o que sentem e se permitem ser vulneráveis um com o outro. Um dos momentos mais impactantes acontece quando a tensão acumulada finalmente explode, dando lugar a um beijo intenso, carregado de emoções reprimidas, olhares profundos e uma conexão que vai muito além do físico. Esse momento não só marca uma virada na história, como também deixa claro que o que existe entre eles já não pode mais ser ignorado nem tratado como um simples acordo. A naturalidade com que Andersel e Keren Bursin interpretam seus personagens faz com que cada cena pareça completamente real, fazendo com que o público não apenas assista à história, mas a sinta. Além disso, a construção lenta e constante do romance faz com que cada momento tenha peso, tornando os beijos não repetitivos, mas únicos, memoráveis e cheios de significado. Por isso, Sem Salcap não se destaca apenas pela sua história, mas pela forma como consegue transmitir emoções reais através de cada olhar, cada silêncio e cada beijo, tornando-se uma das séries mais amadas pelos fãs de romance turco. Número 9. Erkenci Kuş, a história de Sanem e quem é, sem dúvida, uma das mais queridas e lembradas pelos fãs das novelas turcas, não apenas por sua trama leve e divertida, mas também pela incrível química que existe entre os protagonistas desde o primeiro momento em que aparecem juntos em cena. Desde o início, a série deixa claro que o romance entre eles não será simples, mas sim cheio de confusões, mal-entendidos, momentos constrangedores e situações inesperadas que fazem com que cada avanço na relação se torne ainda mais especial. O que realmente diferencia Erkenci Kuş dentro deste ranking é a sua capacidade de equilibrar perfeitamente a comédia com o romance, criando cenas em que os beijos não representam apenas amor, mas também surpresa, tensão e, muitas vezes, emoções contidas que finalmente encontram uma forma de vir à tona. À medida que a história avança, vemos como Sanem e quem passam de duas pessoas completamente diferentes para construir uma conexão profunda baseada na confiança, admiração e uma atração impossível de ignorar. Cada beijo entre eles carrega um peso emocional importante, porque não acontece de forma imediata ou gratuita, mas sim como resultado de um processo cheio de dúvidas, orgulho e sentimentos reprimidos. Um dos momentos mais marcantes e lembrados pelo público acontece quando a tensão acumulada entre os dois finalmente se rompe, dando lugar a um beijo carregado de emoção, onde os olhares, o silêncio e a proximidade transmitem muito mais do que palavras. Esse momento não apenas marca uma mudança na relação, mas também confirma que o que sentem vai muito além de uma simples atração passageira. A química entre Demet Özdemir e quem ama é tão natural e poderosa que ultrapassa a tela, fazendo com que cada cena romântica pareça autêntica, espontânea e completamente real. Essa conexão genuína é o que permite que o público se envolva emocionalmente com a história, sentindo cada avanço, cada recuo e cada momento de felicidade ou dor como se fosse próprio.
Erquensicos não oferece apenas uma história de amor divertida, mas também uma experiência emocional onde cada beijo se transforma em um momento decisivo que define o rumo da relação, consolidando a série como uma das mais icônicas do romance turco. Número 8. Eski Lafta Anlamais. Essa série protagonizada por Hande Erçel e Burak Deniz nos mergulha em uma história onde o orgulho, as diferenças sociais e os sentimentos não resolvidos entram em constante conflito, criando uma relação intensa, imprevisível e cheia de emoções que se refletem em cada cena. A história de Aya Timura começa marcada por uma mentira que, pouco a pouco, se transforma em um vínculo real, profundo e complicado, onde ambos os personagens lutam constantemente contra aquilo que sentem. É justamente essa luta interna que faz com que cada beijo tenha um impacto muito mais forte, porque não são momentos calmos ou planejados, mas sim explosões emocionais que surgem após discussões, mal-entendidos e sentimentos guardados por muito tempo. Ao longo da série, vemos como a relação entre eles passa por altos e baixos constantes, onde o amor e o orgulho entram em uma batalha emocional que parece não ter fim. Sempre que se aproximam, algo os separa, e sempre que tentam se afastar, os sentimentos voltam com ainda mais intensidade, criando uma tensão que se acumula até explodir. Um dos momentos mais marcantes acontece justamente no meio de uma discussão intensa, quando as palavras já não são suficientes para expressar o que sentem, e essa tensão emocional se transforma em um beijo cheio de paixão, frustração e desejo. Esse tipo de cena representa perfeitamente a essência da série, onde o amor não é leve nem simples, mas sim complicado, impulsivo e profundamente humano. A química entre os protagonistas transmite cada emoção com uma naturalidade impressionante, fazendo com que o espectador não apenas entenda a relação, mas a sinta em cada momento. Os beijos em Eski Lafta Anlamais não são apenas gestos românticos, mas momentos decisivos que marcam mudanças na relação, escolhas importantes e, muitas vezes, pontos sem volta. Essa intensidade constante é o que faz com que a série se destaque neste ranking, tornando-se uma das histórias mais apaixonantes, dramáticas e emocionalmente marcantes do romance turco. Número 7. Kara Sevda. Considerada por muitos como uma das melhores novelas turcas de todos os tempos, Kara Sevda nos apresenta uma história de amor impossível entre Kemal e Nia, onde cada momento é marcado pelo destino, pelas decisões difíceis e por uma luta constante contra forças externas que parecem impedir sua felicidade. Diferente de outras séries onde os beijos são frequentes, aqui cada um deles tem um peso emocional enorme, transformando-se em momentos verdadeiramente especiais que refletem tudo o que os personagens sentem, mas nem sempre conseguem expressar em palavras. A relação entre Kemal e Nihan é cheia de obstáculos, sacrifícios e situações que os obrigam a se separar repetidas vezes, o que faz com que cada reencontro venha carregado de uma intensidade emocional difícil de descrever. Quando finalmente conseguem ficar próximos, os beijos não são apenas uma demonstração de amor, mas também uma forma de resistência, uma declaração silenciosa de que, apesar de tudo ao redor, o que sentem continua vivo. Cada um desses momentos representa anos de espera, dor contida e um amor que se recusa a desaparecer, mesmo quando as circunstâncias parecem completamente contra eles. A força dessas cenas está justamente no contexto dramático que as envolve, já que não acontecem em situações ideais, mas em meio a conflitos, decisões difíceis e momentos em que tudo pode mudar em segundos. Isso faz com que cada beijo tenha um significado ainda mais profundo, tornando-se um instante que o espectador vive com intensidade, sabendo que pode ser o último ou que trará consequências importantes. A atuação dos protagonistas consegue transmitir essa mistura de amor, desespero e esperança de forma tão autêntica que cada cena fica marcada na memória. Kara Sevda não apenas conta uma história de amor, mas uma história de luta, onde cada gesto, cada olhar e cada beijo representam a força de um sentimento que permanece firme mesmo diante dos maiores desafios, consolidando-se como uma das séries mais impactantes e emocionantes do gênero romântico turco. Número 6. Dolunay. A história entre Naso e Feriha em Dolunay se destaca pela capacidade de combinar ternura, desejo e uma evolução emocional que acontece de forma totalmente natural ao longo da série. Desde o primeiro encontro, a relação entre os dois é construída de maneira gradual, sem pressa, permitindo que cada olhar, cada conversa e cada momento compartilhado tenha um peso real dentro da narrativa. Essa construção lenta é justamente o que torna os beijos tão especiais, porque eles não aparecem de forma imediata, mas como resultado de um processo em que os sentimentos vão crescendo pouco a pouco. No início, a distância emocional entre eles é evidente, marcada por diferenças de personalidade, experiências de vida e barreiras internas que ambos criaram para se proteger. No entanto, à medida que se conhecem melhor, começam a baixar essas defesas, permitindo que surja uma conexão autêntica que se transforma em algo muito mais profundo.
Os beijos em Dolunay refletem exatamente esse crescimento, passando de momentos tímidos e cheios de incerteza para cenas mais intensas, onde o desejo e a confiança já estão completamente presentes. Um dos aspectos mais marcantes é a delicadeza com que as cenas românticas são construídas, já que não buscam exagerar na paixão, mas sim transmitir emoções reais através de gestos sutis, silêncios significativos e uma conexão genuína entre os personagens. Essa naturalidade faz com que o público se identifique, permitindo que cada beijo tenha um impacto emocional forte sem precisar ser excessivamente dramático. A química entre os protagonistas é orgânica, o que faz com que cada cena flua de maneira crível, criando momentos que permanecem na memória do espectador. Dolunay mostra que nem sempre é necessário recorrer a grandes explosões emocionais para gerar impacto, mas que a combinação de sensibilidade, evolução e autenticidade pode ser igualmente poderosa, transformando cada beijo em uma expressão sincera do crescimento da relação e consolidando a série como uma das mais equilibradas dentro do romance turco. Número 5. Yazak Elma. O romance em Yazak Elma se apresenta de uma forma completamente diferente do que estamos acostumados nas novelas turcas tradicionais, já que aqui o amor nem sempre é puro ou inocente, mas está profundamente ligado à ambição, ao poder e às estratégias pessoais de cada personagem. Nesse contexto, os beijos deixam de ser apenas expressões de afeto e passam a ser ferramentas carregadas de significado, onde desejo, manipulação e interesses ocultos se misturam constantemente. A série se passa em um ambiente de luxo, intrigas e rivalidades, onde cada relação tem múltiplas camadas e nada é exatamente o que parece à primeira vista. Isso faz com que cada cena romântica seja cheia de tensão, já que o espectador nunca tem certeza se está vendo um momento genuíno ou parte de um jogo muito maior. Os beijos em Yazak Elma refletem essa complexidade, mostrando um romance onde emoções e estratégia caminham lado a lado, criando momentos imprevisíveis que mantêm o público em constante expectativa. Muitas vezes, esses beijos acontecem em meio a conflitos intensos, onde os personagens usam a proximidade física como forma de ganhar poder, manipular sentimentos ou esconder suas verdadeiras intenções. Ainda assim, o que torna a série ainda mais interessante é que, no meio de toda essa manipulação, também surgem sentimentos reais que complicam ainda mais as relações, levando os personagens a dilemas internos em que nem eles sabem se estão agindo por interesse ou por amor. Essa mistura de emoções transforma cada cena em algo intenso, onde o espectador precisa interpretar não apenas o que vê, mas também o que está escondido por trás de cada gesto. Yazak Elma quebra a ideia tradicional de romance idealizado, mostrando que o amor também pode ser complexo, contraditório e, às vezes, perigoso, o que a torna uma das séries mais intrigantes e diferentes deste ranking. Número 4. Sukur. Embora seja reconhecida principalmente como uma série repleta de ação, violência e drama intenso, a história de amor entre Yama e Sena traz uma dimensão emocional profunda que equilibra perfeitamente o tom sombrio da narrativa. O relacionamento deles não é simples nem tranquilo, sendo marcado por um passado compartilhado, decisões difíceis e um ambiente onde o perigo está presente o tempo todo. Isso faz com que cada encontro entre eles tenha um peso emocional enorme, já que nunca sabem se terão outra oportunidade de ficarem juntos. Os beijos entre Yama e Sena não são leves ou tradicionais, mas sim cenas carregadas de urgência, necessidade e, muitas vezes, desespero. Cada beijo representa um refúgio em meio ao caos, uma forma de se apegar a algo real quando tudo ao redor está desmoronando. A intensidade desses momentos vem exatamente do contexto em que acontecem, geralmente em situações extremas, onde as emoções estão no limite e o amor se transforma em uma forma de resistência contra a violência e a incerteza. Ao longo da série, o relacionamento deles evolui entre encontros e separações, decisões difíceis e sacrifícios que colocam constantemente à prova o que sentem. Isso faz com que cada reencontro seja carregado de uma tensão emocional acumulada que explode em cenas de grande impacto. A química entre os atores transmite perfeitamente essa mistura de amor profundo e dor constante, tornando cada beijo autêntico, intenso e cheio de significado. Não se trata apenas de romance, mas de uma conexão que sobrevive mesmo nas circunstâncias mais adversas. Além disso, a história de Yama e Sena mostra como o amor pode ser tanto força quanto fraqueza, já que, em um mundo como o de Sukur, amar alguém também significa colocá-lo em perigo. Essa dualidade torna cada cena ainda mais intensa, transformando cada momento juntos em algo precioso e ao mesmo tempo frágil. Por isso, os beijos nessa série não impactam apenas pela carga emocional, mas porque representam tudo o que os personagens estão dispostos a perder e a proteger. Sukur mostra que até nas histórias mais sombrias o amor pode brilhar com uma força impressionante, deixando cenas que permanecem na memória do espectador muito tempo depois do fim da série.
Número 3. B.I.O. se destaca dentro do romance turco por seu estilo fresco, dinâmico e cheio de química desde o primeiro momento, graças à impressionante conexão entre Oji Gurel e Kenyama. A história apresenta uma relação que começa de forma pouco convencional, baseada em acordos, conselhos amorosos e uma convivência que aos poucos se transforma em algo muito mais profundo e inesperado. Desde o início, a atração entre os protagonistas é evidente, mas o que realmente torna essa série especial é a forma como essa atração evolui para um vínculo carregado de emoções reais, onde desejo, cumplicidade e confiança se desenvolvem de maneira natural. Os beijos em B.I.O. são um dos elementos mais marcantes da série, já que não transmitem apenas paixão, mas também espontaneidade e autenticidade. Diferente de outras histórias onde os momentos românticos são mais contidos, aqui cada beijo parece livre, fluido e completamente crível, como se surgisse de forma orgânica no desenvolvimento da relação. Essa naturalidade permite que o espectador se conecte rapidamente com os personagens, sentindo cada emoção como parte da história. À medida que a relação avança, os beijos também evoluem, passando de momentos carregados de tensão e curiosidade para cenas onde a paixão e o amor são expressos sem reservas. Um dos aspectos mais interessantes é como a série equilibra romance e humor, criando situações onde os beijos não são apenas intensos, mas também inesperados, o que adiciona um toque leve e diferente à narrativa. A química entre os protagonistas é tão forte que cada cena romântica se torna um ponto alto da história, mantendo o público completamente envolvido. Além disso, os personagens passam por um crescimento pessoal que se reflete diretamente na relação, fazendo com que cada beijo tenha um significado mais profundo ao longo da trama. B.I.O. mostra que o romance pode ser leve e divertido sem perder intensidade, e que a conexão genuína entre os atores pode transformar cada cena em um momento memorável. Por isso, essa série se posiciona como uma das mais destacadas quando se fala de beijos apaixonados, naturais e cheios de vida dentro do universo das novelas turcas. Número 2. Sefirin Kaze nos apresenta uma das histórias de amor mais intensas e dolorosas do mundo das novelas turcas, onde cada emoção é vivida no limite e onde o passado pesa tanto que acaba condicionando cada decisão dos protagonistas. A relação entre Nari e Sankar é marcada desde o início pela separação, pelo sofrimento e pelos segredos que os obrigam a seguir caminhos diferentes, mesmo que o amor entre eles nunca desapareça. Essa carga emocional é exatamente o que faz com que cada reencontro tenha uma intensidade única, especialmente nos momentos românticos, onde os beijos não são simples gestos de carinho, mas verdadeiras explosões de sentimentos acumulados ao longo dos anos. Diferente de outras séries em que o romance pode ser mais leve ou gradual, aqui cada beijo está carregado de história, dor, lembranças e tudo aquilo que eles não puderam viver juntos no passado. Muitas dessas cenas acontecem em momentos de grande vulnerabilidade, onde lágrimas, frustração e amor se misturam de forma profundamente impactante, fazendo com que o espectador sinta cada emoção como se fosse sua. Os beijos entre Nari e Sankar não refletem apenas o amor que ainda existe entre eles, mas também a luta interna de ambos para superar o passado e encontrar uma forma de reconstruir o que foi perdido. A intensidade dessas cenas está no fato de que nunca se sabe se representam um novo começo ou uma despedida definitiva, o que cria uma tensão constante que prende completamente o público. A química entre os protagonistas é tão forte que transmite essa mistura de amor, dor e desejo de forma extremamente autêntica, elevando cada cena a um nível emocional muito alto. Sefirin Kaze mostra que o amor nem sempre é fácil ou perfeito, e que muitas vezes está cheio de obstáculos que parecem impossíveis de superar, mas ainda assim continua sendo uma força capaz de resistir ao tempo e às circunstâncias mais difíceis, transformando cada beijo em um momento inesquecível e cheio de significado. Número 1. A Filieski. Em primeiro lugar deste ranking temos uma das histórias mais encantadoras, divertidas e ao mesmo tempo apaixonantes do romance turco, onde a relação entre Ayse e Kerem conquista o público desde o primeiro momento graças à sua dinâmica única e à evolução emocional constante. Tudo começa com uma mentira, um casamento por conveniência que surge de circunstâncias inesperadas, mas que aos poucos se transforma em uma relação real, profunda e cheia de sentimentos sinceros. Essa transformação é exatamente o que faz com que os beijos em A Filieski sejam tão especiais, já que refletem claramente o crescimento da relação, passando de momentos desconfortáveis ou cheios de dúvidas para cenas carregadas de paixão, confiança e amor verdadeiro. Ao longo da série, vemos como ambos os personagens enfrentam seus próprios medos, inseguranças e diferenças, aprendendo a se conhecer, a se aceitar e a construir um vínculo que vai além do superficial. Cada beijo representa mais um passo nessa jornada, uma confirmação de que o que começou como uma farsa se tornou algo completamente real. A química entre os protagonistas é um dos pontos mais fortes da série,
pois transmite naturalidade, cumplicidade e uma conexão emocional que faz com que cada cena romântica pareça autêntica e próxima do público. Além disso, a série combina perfeitamente humor com romance, criando momentos onde os beijos não são apenas intensos, mas também espontâneos e cheios de vida, tornando-os ainda mais memoráveis. A evolução da relação é clara e constante, permitindo que o espectador acompanhe cada fase do processo e sinta o impacto de cada mudança emocional. Por tudo isso, a Filiesque se posiciona como o número 1 deste ranking, oferecendo uma combinação perfeita de romance, química, intensidade e autenticidade que deixa cenas realmente impressionantes e difíceis de esquecer. E assim chegamos ao final deste incrível ranking com as 10 melhores séries turcas com beijos reais e inesquecíveis, momentos que conseguiram transmitir emoções intensas e que ficaram gravados no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Cada uma dessas histórias nos mostrou que um beijo pode significar muito mais do que um simples ato romântico. Pode ser uma despedida dolorosa, uma reconciliação esperada, uma explosão de desejo ou até o início de um amor que muda completamente o destino dos personagens. As novelas turcas mais uma vez demonstram sua enorme capacidade de criar conexões profundas, construir relações complexas e levar cada emoção ao máximo nível, fazendo com que o público não apenas assista às histórias, mas também as sinta em cada cena. Se você gostou deste ranking, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque em breve traremos mais tops, séries completas e recomendações que vão te prender do início ao fim. Deixe nos comentários qual foi o seu beijo favorito desta lista e qual outra série você gostaria de ver em um próximo ranking. Nos vemos no próximo vídeo.